noite a todos. Obrigado pela oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto, sobre as EQMs, enfim, abrindo então o nosso novo canal de discussões aí. A pandemia trouxe um desafio muito grande para toda a sociedade, sabemos, estamos passando por isso, né? Um desafio muito doloroso, aliás, né? Mas se teve alguma coisa positiva, e sempre há coisas positivas, obviamente, foi essa oportunidade de nos adaptarmos às reuniões virtuais, que permite então congregarmos assim pessoas que vivem mesmo à distância, né, que não poderiam estar aqui presentes. A gente sabe, nós temos aí o pessoal da fronteira, então participando dessa reunião, né, que talvez fosse inviável numa quinta-feira à noite se não fosse através desse meio digital, né? Então isso está fazendo com que a gente tenha proximidade com esse meio e também isso ensejou provavelmente a criação do grupo de WhatsApp, que era um anseio antigo da comunidade médica espírita e que se tornou realidade, então, propiciado por esse momento em que nós somos obrigados a estarmos afastados fisicamente, mas muito próximos do coração e de ideal, né? Do ideal médico espírita. Então, que bom que a gente pode abrir com essa discussão que é tão estimulante e que é justamente uma das interfaces em que a gente vê que as relações entre a mente e o cérebro, né, ou o espírito e a matéria, de uma maneira bastante sui generis, né, nesse estado expandido de consciência que é a EQM. Estão todos me ouvindo bem? Tá tudo tá ok? O som? Tá bem. Eu vou compartilhar a tela, vou apresentar alguns slides aqui para a gente começar essa discussão, então. Se quiserem interromper, fiquem à vontade para isso. Eu vou dar um ritmo, eu normalmente, depois que engato a primeira, eu engato uma aqui, parece que não vou parar, né? Então vocês, por favor, né, se quiserem perguntar, então vamos lá, vamos compartilhar a tela. Tá aparecendo? Tá aparecendo normalmente. Tá, perfeito. Então, assim, ó, esse assunto, experiência de quase morte, né? Na verdade, eu me deparei com isso há alguns anos, quando eu fui atraído por uma revista que tinha uma matéria sobre o Chico Xavier, né? Eu já era espírita, enfim. E quando eu fui atraído para a livraria, eu normalmente não comprava aquela revista, mas eu acabei pegando, folheando, e eu me deparei com um livro do Sam Parnia, que é um médico pneumologista e intensivista que trabalhava na época em Southampton, no mesmo lugar do Peter Fenwick, que é um neuropsiquiatra, e que estudava o Peter Fenwick mais pessoas que viviam em hospices e que tinham experiências no final da vida. E o Sam Parnia começou a se interessar por experiência de quase morte. Foi ele, aliás, o PI do maior estudo, talvez, lançado sobre o assunto, que foi o Aware, né, que já foi publicado uma parte na Resuscitation. Não é o maior, porque tem um outro emblemático também, assim, ou talvez o trabalho, a obra seminal do Pim van Lommel, né, que saiu no Lancet em 2001, que nós vamos comentar agora também, que é o chamado estudo holandês, né? E aí eu me deparei, né, só para contar, acho que eu nunca contei isso para ninguém, né, com o que me chamou a atenção na revista não foi nem a matéria do Chico, eu já tinha lido muitas vezes, mas foi uma propaganda do livro que o Sampaio tinha lançado sobre a experiência, que sempre tinha uma resenha, assim. E aí eu encomendei esse livro, né? Ele levou um bom tempo para chegar, e eu achei aquilo fantástico, ele depois se tornou doutor em biologia molecular pela Universidade de Cornell e se transferiu do Reino Unido, ele morava em Southampton, no sul da Inglaterra, e foi para os Estados Unidos, foi trabalhar em Nova York. E é muito interessante porque ele trabalhava em TI, ouvia aquelas histórias e começou então a estudar aquilo de uma maneira científica. E trouxe vários questionamentos que eu nunca havia me feito na época, né? Sobre o porquê que por que isso pode ser estudado dentro da ciência, né? Apesar então da ciência considerar, pelo menos é o que eu achava antes, né? O cérebro como produtor da mente, né? O produtor e a mente como um epifenômeno das redes neurais ou como uma secreção do cérebro produtor. Aí eu me deparei eu já espírita, né? Tinha essa confusão, vai ver a importância disso, né? E fui atrás da filosofia por detrás disso e dos pressupostos metafísicos envolvidos. Então, a partir do estudo desses pressupostos metafísicos,
eu descobri uma coisa, para o meu entendimento, que foi muito relevante, um divisor de águas aí, né? Que, na verdade, a gente funciona dentro da academia, dentro apenas de um modelo, que é um modelo ideológico, cientificista, que não é baseado em evidências e que não é matéria de ciência propriamente dito, porque não pode ser provado nem refutado, né? E esse sistema de crenças, né, que é, como eu falei antes, é chamado cientificismo, né, e o reducionismo materialista é apenas um dos modelos para explicar a realidade última, né? Como Immanuel Kant fala em Crítica à Razão Pura, né, a realidade como ela é não é como ela se apresenta, porque ela se apresenta através dos nossos sentidos, né? E os nossos sentidos são extremamente rudimentares. Na verdade, o que a gente chama de objetividade não é bem o que existe é uma intersubjetividade, né? Porque todos nós temos que processar a informação e esse processamento se dá em primeira pessoa. E essa intersubjetividade, então, é que conduz, é que leva essa noção aparente dessa objetividade. Pois bem, então esses questionamentos filosóficos aí me fizeram estudar um pouco, me interessar pelo assunto e eu vi que havia várias lacunas nesse conhecimento. Isso me impressionou de tal maneira que eu me lembro que teve um seminário no Clínica sobre a morte e o morrer, e faz bastante tempo, isso foi um Grandhound, se não me engano, e que foi uma coisa assim muito triste, aquela noção de que era isso mesmo, que o cérebro físico, uma vez destruído, algo como a alma, que era uma ilusão, que era Ghost in the Machine, né? Segundo alguns pressupostos materialistas que eu me referi adiante, né? Deixaria de existir algo como isso, porque as memórias são armazenadas no cérebro e outros conceitos que a gente engole como sendo uma verdade científica, embora a gente saiba, obviamente, nós temos neurologistas aí, que existem estruturas cerebrais que são necessárias para esse upload e download dessa informação, né, que forma através dessa memória. Né? A gente tem uma memória de trabalho, a memória RAM, e essa grande memória de longo prazo que a gente não consegue acessar no inconsciente. Aí a Anaí pode falar bem sobre essa questão do inconsciente depois, né? E o inconsciente coletivo ainda falando das nossas experiências anteriores a essa, né? As experiências reencarnatórias. Então, nesse banco de dados enorme, esse HD. Então é interessante que o Arthur Schopenhauer, né, ele fala que toda verdade ela passa por 3 estágios, né? Primeiro, ela é ridicularizada, como que aconteceu. Segundo, quando já não pode ser mais ridicularizada, ela é hostilizada. Aí coisas como o ato de fé de Barcelona, por exemplo, que foi queimado o Livro dos Espíritos e outras manifestações, né, hostis, quando já não, a ridicularização já não basta mais. Até que ela é aceita como auto-evidente, como que a Terra é esférica, como a deriva continental, ou como a existência dos micro-organismos, como causa das doenças infecciosas, e assim sucessivamente. E nem sempre se acrescentou. Assim, o Louis Pasteur, ele foi, de certa forma, ridicularizado, chamavam os espíritos de Pasteur, porque não se conseguia ver os germes foram vistos depois, né? E ele falou que ele estariam, não os miasmas, mas os germes como a causa das doenças infecto-contagiosas. Então a gente passa por isso várias vezes, passou isso na década de 90, por exemplo, da etiologia infecciosa da úlcera péptica, né? Se tratava a úlcera, eu peguei essa época na residência como cirurgião, né, antes de fazer urologia, e que se tratava a úlcera com vagotomia, né? Era uma cirurgia para cortar a secreção ácida. Nunca se pensou que tinha um agente infeccioso por detrás daquele fenômeno, né? Então, essas questões começaram a surgir, né? A consciência ela realmente depende do cérebro? Existe alguma evidência em relação a isso? E a ciência ela é necessariamente materialista? Existe alguma outra forma de enxergar a ciência que não seja através do cientificismo materialista? O que é materialismo, afinal? O que é matéria? Porque essa definição que a gente usa em relação à matéria, muitas ainda são daquele conceito dos atomistas gregos, Leucipo, Demócrito, Epicuro, né, da matéria como átomos, significa indivisível. Se sabe há muito tempo que o átomo é muito divisível, né, e que existem muito mais partículas subatômicas, e o comportamento do mundo subatômico é muito diferente do que se pensava, né? Existem, claro, interpretações diferentes em relação a isso, né? Dá para citar a interpretação de Copenhague e a interpretação de von Neumann em relação ao mundo subatômico, com uma interpretação mais filosófica e outra mais matemática, em que alguns físicos não preferem não se envolver tanto nos aspectos filosóficos, porque realmente causa uma certa confusão, né, dentro do modelo materialista, e a outra interpretação, sim, que é ao extremo da filosofia e que questiona a nossa própria noção de realidade. Né? Então, esse paradigma não materialista, né, se é possível, ele é compatível com a ciência, né?
E a experiência de quase-morte, então, trazendo para esse assunto, ela pode ser um modelo para investigar essas relações mente-cérebro. E é isso, então, que eu convido vocês agora para a gente fazer essa nossa jornada por esse conhecimento aí, né? Só não vamos ter aula prática, né? Ninguém experiência de quase-morte aí, né? A gente vai ter uma viagem teórica agora pelo assunto. Muito bem. Então, vamos começar falando sobre esses modelos metafísicos e a relação mente-cérebro dentro desses modelos metafísicos, né? Como eles estão, então, impregnados nos vários sistemas de crenças que existem, né? E para isso nós vamos tentar definir o conceito de vida, o conceito de morte, né? E para então passar para quase morte, né? E outros estados alterados ou expandidos da consciência, né? E que implicações então a EQM pode ter na compreensão dessas relações entre a mente e o cérebro, né? Primeiro, sucintamente vou falar isso, porque senão eu vou passar do tempo que nós temos para a discussão do assunto. Isso teria objeto para discussão em vários assuntos, né? Eu trabalho isso no livro, no Consciência Imortal, como já foi dito aqui, né? Nos capítulos iniciais são sobre essas questões metafísicas mesmo, né? Mas podemos resumir aqui, né, que existe um modelo, que é um modelo monista, né, em que que a realidade pode ser explicada segundo esse modelo com uma única substância, seja ela a matéria, que é o materialismo, ou através do chamado monismo imaterial ou idealismo, né? O monismo platônico, né? Então, que existe, na verdade, segundo esse modelo, né? É um grande pensamento, né? O filósofo James Dean dizia, né, que o universo está mais para um grande pensamento, né, do que para uma máquina, né? Nesse modelo. Então, e é muito interessante que a gente vê esse monismo imaterial em algumas doutrinas do Oriente, né? Então, que Maya é essa ilusão dos sentidos, né? Que a gente fica preso dentro dessa ilusão do espaço-tempo, né? E no momento que a gente está no chamado espaço não local, né? No eterno presente, em que o tempo linear deixa de existir, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo aqui, essas questões, né? Elas passam, isso que vale do cérebro físico, ele vale para esse mundo do tempo linear, ou espaço-temporal, em que nós temos a limitação da velocidade da luz, né? Então, a consciência, por exemplo, que com esses efeitos chamados não locais, né? Eu vou dar um exemplo. Eu posso estar pensando alguma coisa agora, tá? E aí, de repente, um irmão meu que mora em Kyoto, ele pode estar tendo um infarto e eu posso sentir no mesmo momento a conexão. Obviamente que se fosse uma comunicação eletromagnética, isso teria o delay, né? Por quê? Porque tem o delay da velocidade da luz, que é o que existe de mais rápido dentro do modelo espaço-temporal. Agora, a mente não parece se comunicar aqui, porque a distância e o tempo não parecem interferir com isso, o espaço-tempo, né? Isso a gente chama de não localidade e emaranhamento da mente, né? A gente vai ver por que nos modelos de mente, o que parece ser assim, tá? Então, esse monismo material considera a mente, então, como o primeiro. Falando um pouquinho sobre o tempo, é curioso, né, essa percepção, porque a consciência é sempre do presente, né? Vamos pegar o seguinte exemplo. Se eu pegar qualquer um aqui e fizer uma anestesia geral agora, tá? Um anestésicos gerais modernos, assim, a pessoa, e pego essa pessoa e levo, fazemos uma viagem, vamos para a Índia, tá? Então, fazemos essas escalas, conexões e tudo mais, e depois eu desperto a pessoa da anestesia geral lá na Índia. Para a pessoa que estava anestesiada, que viajou, ela viajou no espaço-tempo, porque foi um piscar de olhos. Anestesiou e abriu os olhos. Porque a percepção consciente, ela sempre a gente leva conosco, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa percepção consciente, como ela está escrita em várias escrituras, né? Das escrituras védicas, por exemplo, Mahatma Gita, está presente também nos Salmos, como a gente vai ver adiante, porque isso é um conhecimento que está impregnado em várias culturas dentro da humanidade. Se a gente fizer um experimento um pouquinho mais ousado e pudesse levar essa pessoa, então, até o horizonte de eventos, então, até um horizonte de eventos, porque até onde os telescópios alcançam, que são nos buracos negros, né? Se sabe, a partir, então, da teoria da relatividade, né, e de tudo que se foi comprovado a partir daí, que o espaço-tempo se curva diante de uma força gravitacional intensa, que nem a luz escapa, né? E aí o tempo passa diferente. Então, 1 hora numa região do espaço-tempo como essa pode equivaler a 7 anos como um planeta como o nosso, porque o tempo sempre depende da relação do corpo com outro corpo, né? E com o espaço-tempo, a malha do espaço-tempo propriamente dito. Então, para a pessoa que estivesse lá, poderia ter passado 3 horas, e aqui seriam 21 anos.
E a percepção temporal é sempre em primeira pessoa. Então, a gente começa a partir daí. Porque o que existe, então, essa é a percepção, é o observador do espaço-tempo que está no eterno instante presente. Além desses modelos, então, o modelo materialista que tenta, ou fisicalista, que tenta reduzir tudo a matéria, e se acredita que uma vez reduzindo tudo a matéria se pode entender o conjunto, que é o que a gente chama de reducionismo também, né? Uma vez destruída a matéria, né? Destruído o cérebro físico, o corpo, não poderia existir algo como a alma, né? Porque nesse sentido seria um fenômeno apenas, e não um fenômeno propriamente dito. Já no monismo idealista é o contrário, né? Se pensa que existe que existe realmente é o mundo mental e que toda criação material é ilusória. Além desse modelo, existe também o chamado dualismo de substância. Existe várias formas de encarar o dualismo, né? Formas mais atuais, digamos, como o dualismo interacionista, né? Mas o dualismo diz basicamente que existe uma substância material e uma substância espiritual, então, ou mental, né? Res extensa, res cogitans. Se fala também em res infinitum, né? Para Deus, né? Para a consciência cósmica, né? E o reducionismo também de substância. Segundo o dualismo, então, nem a matéria nem a mente pode ser reduzida a nada mais fundamental, né? E as duas se relacionam intrinsecamente uma com a outra. Né? Mas, como eu disse, isso são sistemas, modelos metafísicos, e que acabam gerando sistemas de crenças baseados neles. Bom, se a gente pegar o cientificismo materialista, o que diz o cientificismo materialista? Primeiro, que o materialismo é verdade, sem nunca ter provado, porque isso nem pode ser provado nem refutado, porque isso é só está no campo das hipóteses, né? E é mais do que isso, né? Ele está no campo da metafísica e não da experimentação propriamente dita, né? E diz que tudo pode ser explicado, então, pela concepção material ou pela redução a algo mais fundamental dentro da matéria. Já a visão espiritualista, né, ela pode ser a visão monista, quando considera, então, o monismo idealista, em que o que existe é a alma e o resto é uma ilusão, então, dessa criação mental. E o monismo e o dualismo, então, né, que a gente conhece como dualismo cartesiano, mas que não foi propriamente apenas René Descartes que considerou esse modelo e que parece, né, que, em verdade, ele parece que quis proteger a mente dos ataques da filosofia materialista e positivista, né, para proteger a mente e ficar com os aspectos que hoje é nocivo, esse entendimento, obviamente, né, porque ele impediu a gente avançar nesse campo do conhecimento simplesmente por negar, né, a existência de algo como a mente, né? E um outro conceito muito importante é o materialismo promissório. O materialismo promissório é um termo cunhado por Eccles, e John Eccles foi o professor laureado com o Nobel em função das descobertas relacionadas às sinapses químicas, né? E que cunhou junto com Karl Popper o termo materialismo promissório, né? O que o materialismo promissório diz? Mesmo algumas coisas o materialismo não pode explicar nesse momento, mas se dá uma nota promissória dizendo que ele vai explicar ali adiante. E baseado nesses modelos, então, é que nós podemos pensar nas relações mente-cérebro, de um modo sucinto, obviamente, isso é bem mais elaborado que isso, mas no modelo fenomenalista, então, em que o cérebro, aliás, ao contrário, eu botei ali, o modelo produtor, que é epifenomenalista, e o cérebro transmissor, que é o modelo fenomenalista, ou seja, que considera a mente como algo realmente independente, talvez, e o cérebro como uma espécie da caverna platônica. Você conhece o mito da caverna, né? Que nos diz que é como se nós vivêssemos aqui essa realidade dos nossos sentidos, né? Físicos, que são muito rudimentares, né? Por exemplo, a visão é de 400 a 800 nanômetros do comprimento de onda, que é o comprimento de onda da luz visível, né? Eu não consigo enxergar infravermelho, ultravioleta, eu não enxergo radiofrequência, microondas, radiação cósmica, raio-x, nada do espectro eletromagnético. Então, eu sou completamente cego para a realidade que me cerca, né? Eu não enxergo micro-organismos, não enxergo astros a grandes distâncias, eu vivo nessa escuridão, né? Eu percebo uma pequena porção da realidade que eu decodifico no cérebro, com essa caverna platônica, e inibo, ou filtro, né? É a consciência de todo esse processo. Eu tenho apenas consciência de um pequeno fragmento, né? E o centro dessa consciência limitada é o ego, né? Então, que é o centro dessa consciência
fragmentar. E todo o inconsciente eu não consigo perceber, porque ele é inacessível aos meus sentidos ordinários. Assim como em relação ao som, eu não consigo perceber infrassons nem ultrassom. Né? Eu não consigo perceber, na verdade, a maior parte das coisas. Estou mergulhado, então, nessa sombra né, do movimento das coisas, acreditando que isso é a realidade. Mas isso é a Matrix, né? Na verdade, existe a realidade por fora da caverna e que eu posso ter acesso excepcional quando eu consigo me libertar, então, dessas amarras desse cérebro. Isso é uma das questões que a gente vai trabalhar hoje. Segundo o modelo de cérebro produtor, então, a mente seria um fenômeno das redes neurais como se fosse uma secreção do cérebro. Uma vez destruído o cérebro, algo como a memória, como a lembrança de vidas passadas, por exemplo, ou mesmo a pluralidade das existências seria impossível, segundo esse modelo, né? Porque se destruiria tudo, né? Já o modelo do cérebro transmissor, né, trazido por William James, por exemplo, Wilder Penfield, que foi laureado com o Nobel também, era o neurocientista neurologista dos homúnculos, né, na área pré- e pós-rolândica, então, do córtex frontal e parietal, em relação que mapeou o cérebro por experimentos por direta estimulação, né, consideravam, então, o cérebro como transmissor, mesmo o John Knox, que eu já citei antes, o Popper, Gerhard Schwartz e, mais modernamente, o Mário Beauregard, né? Escreveu um livro interessante chamado Cérebro Espiritual, além de várias outras publicações bastante interessantes. Segundo o modelo do cérebro transmissor, então, é como se fosse um aparelho receptor, transmissor e um filtro, como um aparelho de rádio ou um televisor, né? Então, o programa não está dentro do programa, é uma visão até quase infantil a pensar que se eu destruir o cérebro, eu vou acabar. Se eu destruir o televisor, eu vou acabar com o programa. Uma criança não está gostando do que está passando na TV, ela vai lá e desliga ou quebra a TV. Mas o programa, se ela ligar outro aparelho, ele vai transmitir também. Né? Então, essa é a hipótese de ser. Então, que algo como a mente, ela é como se fosse o programa que está rodando naquele hardware para poder fazer a conexão, então, ou transmitindo no espaço-tempo, né? Poder viver a experiência espaço-temporal, né? Assim que a mente experimenta a experiência espaço-temporal e a mortalidade, a finitude, a impermanência e tudo que é transitório e imutável, né? Então, o cérebro, então, ele funcionaria como esse rádio captador, transmissor e um filtro, né? Muito bem. Então, a gente sabe que a ciência ela deve ser neutra em relação a esses aspectos, mas não o cientista. O cientista tem o seu sistema de crença. Seja ele materialista, seja ele monista, idealista ou espiritualista, enfim. Tá? Por quê? Porque a ciência é a atividade epistêmica, então, em que a gente explora o mundo natural. E aí tem uma certa armadilha, né? Porque quando eu digo que eu exploro o mundo natural e eu digo eu parto do pressuposto de que o cérebro produz a mente, e a mente é uma ilusão, então, né, do cérebro, que ela é algo como a consciência não existe de fato, né, é apenas uma ilusão. Então, eu digo que uma vez destruído o cérebro, não pode haver mente. Então, isso passa para o campo do sobrenatural. Sendo sobrenatural, por não estar na natureza, não pode ser objeto da ciência. Então, tudo que trata desse assunto passa a ser chamado de pseudociência. E por isso que muitas vezes o espiritismo foi classificado como pseudociência, simplesmente porque não cabe no modelo metafísico que assume que tudo pode ser explicado, então, pelo reducionismo materialista. Se a gente consegue ampliar um pouco mais esse modelo, o modelo pós-materialista, né, em que essa compreensão se dilata, isso deixa de ser do sobrenatural, porque o sobrenatural não existe. O que existe é que, às vezes, a gente ignora a causa do problema, mas tudo na natureza está, então tudo é natural. Não existe o paranormal. A gente só não compreende certas relações, e à medida em que isso vai se descortinando, nós vamos descobrir, quer dizer, tirar o que cobre, né? Então, nós vamos descobrindo aquela realidade oculta por trás desses fenômenos, né? À medida que a gente vai entendendo. Mas só que se a gente assumir uma postura preconceituosa em relação, não, isso não pode ser porque não cabe no meu modelo pré-concebido, que vira, inclusive, uma ideologia, né? E que pode estar arraigada, e isso pode dificultar, inclusive, a publicação em revistas revisadas por pares, né? O peer review. Por quê? Porque justamente estou comprometido ab initio, então, com essa noção preconceituosa em relação à ciência, a confundindo como o cientificismo. Então, a ciência ela pode ser experimental ou observacional, né? Naquilo que não é possível experimentar, eu posso observar.
Exemplo, em relação à passagem dos dinossauros pela Terra. Ninguém jamais viu um dinossauro, até porque eles não conviveram com os humanos, né? Então, se monta a história a partir da observação. Então, são estudos observacionais em relação a isso. E existem os estudos experimentais, em que eu posso, então, a partir de uma hipótese, testá-las, né? E existem basicamente duas escolas epistemológicas, né, que eu posso tentar compreender, então, que é o estudo do conhecimento propriamente dito, né, que é o empirismo, então, que se baseia nos sentidos, que podem ser ampliados, obviamente. Meu sentido eu posso ampliar com um microscópio, com um contador Geiger, com uma luneta, com um satélite, assim sucessivamente, né? E o racionalismo, né, que é através que me diz que eu só consigo saber o que é a realidade última através do processo racional, é através da razão, né? E assim, é claro que a gente também pode ter a compreensão de coisas que ainda não são, e os grandes insights, né, que ainda não são possíveis de serem provados. Vou dar um exemplo, a teoria da relatividade, né? Então, foi através do racionalismo, então, dessa compreensão racional. Eu não falo em racionalização, no mecanismo de defesa aí, os psiquiatras. Eu falo em racionalismo como uma escola epistemológica, né? Então, que se conseguiu compreender aquilo que só mais tarde, né, a partir, então, obviamente, da matemática envolvida em tudo isso, é que se conseguiu explorar. E muitas vezes a gente diz assim, não, eu sou cético. Mas o que é o ceticismo filosófico? Ele é diferente da incredulidade ordinária. O ceticismo filosófico, ele duvida, né, de uma classe de pressupostos. Simplesmente isso. Eu posso, sendo espiritualista, por exemplo, duvidar que o reducionismo materialista explique a realidade. Então, eu sou cético em relação ao sistema de crenças, né? Assim como o contrário também. Tá? Então, a primeira coisa é tentar tirar a confusão desses termos, né? Eu sou cético, eu sou crente. Não, eu sou crente. A gente sempre é cético em alguma coisa e crente em relação ao outro, porque a gente assume um sistema de crenças antes, porque é uma coisa que não pode ser provada. Eu posso me assumir materialista e tudo bem em relação a isso, contanto que eu tenha a capacidade de reconhecer que isso é apenas um sistema de crença e não a verdade propriamente dita. Que, como eu falei antes, né, o Kant mesmo diz, eu não tenho acesso à verdade propriamente dita, mas eu posso, a partir do racionalismo, tentar compreender isso, né? E frequentemente falácias, às vezes contraintuitivas até, ou mesmo o argumento ad hominem, né, que se ataca ao autor para conseguir debater a ideia, é utilizado, né, no discurso às vezes retórico mesmo, né, evitando a dialética, né, para tentar então contra-argumentar em relação ao rei nu, né, às vezes da roupa nova do rei, aquela história, né? O materialismo está tão despido hoje, como nós vamos ver adiante, né, que a gente pode acabar deixando de ver certas coisas. Então, assim, eu coloquei uma frase do Eccles e do Robinson aqui que diz assim, ó, sobre o materialismo promissório. Consideramos o materialismo promissório como uma superstição sem fundamentação racional. Quanto mais descobrimos sobre o cérebro, mais clara fica a distinção entre os eventos cerebrais e o fenômeno mental, e mais maravilhosos antes se tornam. O materialismo promissório é simplesmente a crença religiosa defendida por materialistas dogmáticos, que frequentemente confunde a sua religião com sua ciência. Veja que reviravolta nesse entendimento, né, que eles trouxeram. Então, a ciência é a principal e, acima de tudo, não dogmática ferramenta para aquisição de conhecimento sobre a natureza através da observação e da experimentação, uma explanação teórica fenomenológica, né? Então, isso é bem interessante. Deixa eu só mexer numa coisinha aqui que está tapando a minha tela. Sua metodologia não é sinônimo de materialismo, e a ciência não deveria estar comprometida com nenhum sistema de crença em particular, com dogmas ou com ideologia, né? Tentando manter essa neutralidade. Né? Vamos adiante, então. Não, então é por isso que foi lançado em 2014, perdão, né, um manifesto liderado pelo Mário Borregar, que é um neurocientista, né, que na época estava ligado à Universidade de Montreal, hoje não está mais, não sei qual universidade, está na Universidade Americana, se não me engano, atualmente, né, que inclusive tem o Alexander Moreira Almeida, aí, que é um psiquiatra brasileiro, espírita, né, que é um dos que propuseram esse manifesto. Eu sou signatário desse manifesto, nós podemos ler o manifesto, a gente manda o currículo vitae e ele pode ser aceito para assinar esse manifesto, e é bem interessante, né? O Sheldrake, dos campos morfogenéticos, a Lisa Miller, né? Várias pessoas que trabalham com esse campo
e que tentam entender a mente dentro do modelo. Eu recomendo fortemente. Posso até compartilhar depois com vocês que leiam esse manifesto, que ele é bastante interessante, né? Então, como nós falamos antes sobre Sócrates e Platão, eu vou ter que correr um pouquinho, né? Para poder chegar na EQM propriamente dito. A produção está meio longa, né? Mas trazendo esses conceitos, então, sobre a caverna, então que a possibilidade do cérebro, então, ser um limitador da mente e não um produtor da mente, né? Sobre o atomismo que eu falei e sobre o racionalismo, né, do Immanuel Kant, né, o chamado racionalismo crítico e o idealismo transcendental, né, em relação a isso. Rapidamente, antes de falar um pouquinho sobre a quase-morte, podemos tentar conceituar, então, o que é vida e morte. Primeiro, eu trago uma pergunta. Qual é o contrário da morte? Né? Eu vou deixar um pouquinho de tempo. A gente pode refletir e apressadamente dizer que é vida. Mas eu digo que não é vida. O contrário da morte é nascimento. Porque a vida, ela é um eterno movimento, um instante presente, que vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. A vida não cessa. Nesse momento, nascimento e morte estão convivendo em mim, porque estão morrendo cerca de 500 mil células por segundo e estão nascendo outras tantas. Quando o meu organismo está numa tendência negentrópica, né, ou anentrópica, né, é onde predomina, então, os sistemas saudáveis. Enquanto que os sistemas que estão entrando em senescência e em morte, né, do organismo como um todo, a tendência é entrópica, então, e de desorganização. Né? Então, a morte, o que é? É uma desordem crescente. É quando predomina a desordem dos sistemas integrativos. Então, os sistemas vão progressivamente entrando em falência. A gente chama, então, de falência de múltiplos órgãos. Né? Então, é isso que a morte natural é assim. Na experiência de quase-morte, isso se dá abruptamente, de modo geral, diferente da experiência da terminalidade das doenças crônicas. Né? Então, como eu falei, 500 mil células por segundo, mais ou menos 50 bilhões de células são repostas nesse processo. E se eu estudo essas células, eu trabalhei nos Estados Unidos em 2006, 2007 no laboratório de células eucarióticas, né, em que se pesquisava câncer de próstata humano. Né? O que a gente viu? Parece que quando tu lê André Luiz, parece que ele estava trabalhando naquele laboratório, porque André Luiz nos diz que as células são como animálculos infinitesimais vivendo na colmeia orgânica. E uma vez retirados da colmeia orgânica, eles se comportam tais como amebas. E é isso que acontece. Tanto que durante ocorreu uma série de problemas durante o governo Nixon na Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas viviam naquele aperta não aperta, né, para a guerra nuclear, né, em que culturas de HeLa cells, que eram células de câncer de colo de útero, e que havia só uma análise morfológica das células, porque não havia análise genômica ainda, contaminaram culturas soviéticas. Né? E se pensava que aquelas células eram células de próstata, de pulmão, de diversos outros órgãos. Enquanto, na verdade, era a mesma célula. Por quê? Porque uma vez que a célula, então, deixe de ser subjugada pelo campo mental, ela se desorganiza. Por isso que o organismo morre como um todo, né? E esse conceito é muito interessante, porque ele tem a ver com aquele conceito de morte encefálica, né? Que é quando o sistema se desorganiza. A gente pode fazer um suporte de vida, mas que ele não é duradouro. Né? Então, não vou poder dar tempo da gente elaborar, mas a gente pode fazer um seminário no futuro apenas sobre esses conceitos que eu acho que são vitais para o entendimento de certas coisas. Né? Então, o corpo ele vai trocando várias vezes ao longo da vida. Eu não lembro nada do que eu sou agora do que quando eu era um recém-nascido, por exemplo. Né? Então, ou na infância, adolescência, idade adulta, ou mesmo na velhice. Porque o corpo vai se modificando a partir dessa instrução espaço-temporal dada pelo corpo morfogenético. Que a doutrina espírita nós chamamos, então, de modelo de organização biológica, e sendo mais fiel ainda à codificação de perispírito. Né? Então, que é o campo, esse que ordena, então, a divisão celular e que atua provavelmente epigeneticamente sobre o DNA, porque a gente ficou pasmo quando o projeto Genoma Humano revelou que ao invés dos 120 mil genes que pensávamos que a nossa espécie tivesse, tamanha complexidade, são apenas 23 mil pares de genes. Né? Francis Collins foi o líder desse, aliás, um pesquisador cristão, né? Se tornou cristão, ele era ateu, né? E viu que o ateísmo, a falta de propósito, deixou um vazio no entendimento em relação às coisas. Mas então, assim, o projeto Genoma mostrou isso, mais ainda, que 95% desses genes ainda são formados, na verdade, né, por introns, que não codificam qualquer proteína, foram chamados de junk DNA até. Enquanto que os exons
São 5% desse material genético que expressam, então, essas proteínas, né, na síntese proteica. Então, e que uma das hipóteses que o Sheldrake trabalha é que o corpo morfogenético, e outros que o sucederam nesses campos de pesquisa, seria lido, então, e através do processo epigenético de acetilação de histonas e da metilação do DNA, fazendo up e down regulation de genes, né, que expressariam, então, esse código genético. Então, a nossa herança espiritual atuando sobre o genoma para formar, então, essa experiência desse corpo físico para essa experiência espaço-temporal que a gente tem que viver dentro das múltiplas. Porque eu estou Emanuel, mas eu não sou Emanuel. Eu já estive muitas, porque essa é a vida, é o constante da vida, é o nascimento e renascimento. Durante a vida biológica, a gente tem o nascimento e morte, e na vida espiritual, então, a morte até o renascimento no corpo físico e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Então, a cada 2 semanas, a gente troca as moléculas do corpo. O que dá continuidade a isso, né? Então, a morte celular, primeiro, é diferente da morte do organismo. Tanto que se eu exumo um cadáver, eu vou ver que há crescimento, muitas vezes, ungueal, capilar, os fâneros crescem. Por quê? Porque ainda há vitalidade nas células. Se eu transplanto um órgão, eu faço transplante de rim hoje, né? Então, tem pessoas que doaram o órgão e o órgão está funcionando 15, 20 anos depois. As células são do doador, o genoma é do doador. Tanto que é preciso usar mecanismos imunomodulatórios, né, para imunossuprimir, para que não haja rejeição daquele órgão que não é identificado, provavelmente, pelo sistema imune, por não caber dentro desse campo morfogenético, desse projeto, então, o espaço temporal daquele corpo físico. Quanto poderíamos avançar em termos de medicina regenerativa com essa compreensão? Compreender por que quando a gente corta a cauda de uma salamandra, da lagartixa, cresce outra cauda e não um olho. Que confere polaridade ao embrião, então, já que o genoma do dedo do pé é o mesmo do neurônio, né? O que faz que haja ativação e desativação de genes? Então, a gente sabe que existe algo que é a vida, que é o que mantém a constância desse processo e que não cessa muito. Para o organismo, entretanto, quando ocorre a parada cardiocirculatória, é um sinal de que, porque em seguida o cérebro não resiste 7 segundos sem perfusão. Então, basta o coração parar, né? O ritmo de parada pode ser bradicardia, por exemplo, para que se perca a consciência, como diz aqui. Mas o que chama, então, não há fluxo sanguíneo cerebral. Não havendo fluxo sanguíneo cerebral, né? Inclusive isso já foi documentado através de eletroencefalograma e também de função de tronco encefálico, através de potencial auditivo evocado, né? Não havendo atividade elétrica cerebral, algo como o pensamento lúcido e bem estruturado e registro de memória não pode existir dentro do modelo materialista do cérebro produtor. Entretanto, existe esse registro. E esse registro não cabe dentro desse modelo. Muitas vezes se nega o fenômeno para não explicar. Uma vez o Van Lommel estava num congresso apresentando um estudo holandês, e ele foi falar dos casos dele, e alguém se levantou na plateia, num congresso de cardiologia, e teria dito que na minha vida inteira de cardiologista, nunca ninguém relatou um caso como esse, querendo acusá-lo de charlatanismo, né? Aí nisso, uma outra pessoa se levanta, um colega também, cardiologista, diz: mas eu sou teu paciente e já tive essa experiência, só que nunca quis me ouvir. Então a gente não consegue ouvir as histórias quando a gente não tem ouvido para ouvir. Quando a gente está tão arraigado no nosso sistema de crença que a gente não é capaz de ampliar, a gente não consegue perceber, então, a realidade que nos serve. Tá? Então a parada cardíaca, e durante muito tempo foi sinônimo de morte. Esses dias eu até estava pensando em relação a isso, em relação à pandemia, né? Imagina em 1918 a gripe espanhola, não havia manobra de reanimação cardiorrespiratória, não havia respiradores, não havia unidade de tratamento intensivo, né? E hoje que há tudo isso, ainda assim nós estamos enfrentando uma pandemia com sérias consequências, né? Então, mas depois, a partir principalmente da década de 50, né? É que começaram, então, e se viu inclusive que o coração era substituível, né? Então, Christian Barney, em 1967, né, fez o primeiro transplante de coração reconhecidamente em humanos, né? Então, o coração passou, além de ser reanimável, não era mais, o coração podia parar e ser reanimado, o coração podia ser substituível. Então, o cérebro e a morte, aliás, o encéfalo, perdão dizendo, e a morte encefálica começaram a caracterizar a morte. Mas, por organismo, parou o coração, o cara morreu, né? A pessoa morreu. Então, a partir disso, então, né, é que a maior parte das experiências de quase morte se dá nisso, no momento da parada cardiorrespiratória. Tá? Eu vou pular esse slide, senão a gente não vai chegar na EQM nunca. Né? Então, lembrando que a morte então, é um processo e não apenas um evento isolado, que na morte clínica há
então, sim, interrupção temporária da circulação sanguínea cerebral e a ausência desse fluxo leva a alterações, então, na condução elétrica também, né? Então, isso é bastante relevante. E o que é a experiência de quase morte? Olha só que prólogo prolongado, né? Quase 1 hora de prólogo. É uma experiência extraordinária que ocorre em situações de séria ameaça à vida. Não necessariamente na parada cardíaca, mas muitas vezes na parada, que é a chamada morte clínica, né? Então, em que ocorrem pensamentos claros, lúcidos, bem estruturados, acompanhados da percepção extrasensorial, né? Com o registro de memória e dos momentos específicos da parada. E chama atenção aí, nessa definição, a experiência fora do corpo. As pessoas conseguem, das diversas fases da chamada escala de Grayson, que foi compilada por Bruce Grayson, professor da Universidade de Virgínia, que sucedeu aquele que foi desbravador nesse assunto, que foi o Raymond Moody Jr., né, que publicou o livro seminal dele, chamado Life After Life, né, em que ele estudou EQM, teve coragem de estudar EQM, né, e depois o Grayson sistematizou isso na escala de Grayson, e outros tantos pesquisadores corajosos, né, que acabaram abordando esse tema, né. Então, o que se viu aqui? Um dos elementos é essa experiência fora do corpo, em que o organismo se reconhece morto, a pessoa se reconhece morta, mas que continua viva. E a partir disso, ela consegue observar, e isso é muito interessante do ponto de vista científico, porque é a partir daí que as experiências podem ser compartilhadas nessa intersubjetividade que eu mencionei antes. O exemplo clássico é o chamado caso das dentaduras, que o Van Lommel relata no Lancet em 2001, no estudo holandês, né? Eu vou resumir para quem não conhece. O caso das dentaduras é o seguinte: um homem de 46 anos teve um infarto agudo do miocárdio, foi atendido na emergência, já em parada. Ele foi entubado, foi colocado em ventilação mecânica, desfibrilado e foi para o UTI. Ele tinha tido uma arritmia, o que levou, então, a uma isquemia do miocárdio, e ele acabou se recuperando, saiu da unidade coronariana, foi para a unidade de internação, e uma enfermeira que o havia recebido, já inconsciente, né, em parada, foi se apresentar e disse: não, mas eu lhe conheço, eu lhe vi de cima. Aí ela já ficou meio assustada, né? Como assim, me vi de cima? Não, e tem mais. A senhora ainda pegou as minhas dentaduras, né, e colocou na segunda gaveta do carrinho de parada, tal e tal, tal. Ela gelou, né? Ela viu que ela lembrava tudo e foi lá no carrinho de parada, estava lá a dentadura do homem, né? E assim tem vários relatos. Você acredita que 25 milhões de pessoas tiveram essa experiência? E ela é universal, pessoal. Está relatada na República, né? Platão relata ali sobre né, que foi morto no campo de batalha e foi permitido voltar para o mesmo corpo e não reencarnar num corpo infantil. E não precisou mergulhar no rio do esquecimento. Ele conseguiu trazer a lembrança do mundo espiritual, né, e para relatar, então, sobre a imortalidade da alma. Então, isso é uma coisa ancestral, não é um fenômeno Oprah Winfrey, né, como chegaram a considerar quando começaram a aparecer vários casos de experiência de quase morte. Mas, obviamente, com o avanço das manobras de reanimação, mais pessoas são trazidas de volta. E cerca de 12% têm experiência de quase morte. Né? Quer dizer que, para fazer estudos, é bem complicado, porque precisa só 12% dos sobreviventes têm experiência. Né? Claro que hoje, com melhora da reanimação, mais gente tem sobrevivido e lembrado. E isso é interessante porque essa experiência ocorre em adultos, crianças, em qualquer momento da história, em qualquer cultura, em qualquer sistema de crenças, né? Mesmo materialistas, ateus, né? Acontece, caracterizada assim, por uma visão panorâmica da vida. E uma coisa muito interessante, a pessoa que tem essa experiência normalmente se modifica em relação aos valores que tem com a vida, né? Completamente. Tem estudos que mostram isso, né? Que muda essa perspectiva e passam a não temer mais a morte. O Lars Grael, quando ele teve, então, daquele acidente no Yacht Clube do Espírito Santo, em que ele teve uma das pernas amputadas, né? Ele sanguinou, foi reanimado na UTI móvel lá, e ele teve experiência fora do corpo e diz que mudou a concepção de vida. E assim, muita gente já teve essa experiência, né? Então, a gente tem isso, né? Tem essa visão do túnel, a presença de uma luz intensa, que não chega a ofuscar, não dói, né? E uma sensação de um amor incondicional, não importa o que tenha feito. E é interessante que pessoas que experimentam IQM através da tentativa de suicídio não voltam a querer tentar se suicidar de um modo geral, porque conseguem ressignificar a vida, essa experiência em espaço temporal. Isso é muito interessante também, né? Então, e uma coisa que intriga todos os modelos é o encontro com parentes e amigos mortos, né? Mesmo aqueles que a gente não sabia que tinham morrido, que depois a gente descobre. Tem crianças que relatam encontro com avós e descrevem, nunca tinham visto a foto do avô, ou da avó, ou da bisavó, e que depois são foi essa pessoa que eu encontrei. Ou um irmão que o outro estava desaparecido e que tinha morrido e a pessoa encontra e depois
sabe que ele já tinha falecido e assim sucessivamente, né? Além de testemunhar as manobras de reanimação cardiorrespiratória, né? E ter o contato, então, com uma orientação, né? E uma presença de uma fronteira, e com a sensação de que se eu cruzar aquela fronteira, eu não consigo voltar mais, né? Então, aí está a escala de Grayson, então, que tem esses principais elementos, a consciência de estar morto, opa, eu morri, a pessoa tem, então, um insight e a compreensão disso. Isso torna consciente, né? E as emoções positivas, então, em geral, né, existe a fear of death experience, né, mas é exceção. Em geral, elas são emoções positivas, né, com a sensação essa de paz, de amor incondicional. Eu destaquei a experiência fora do corpo, porque ela que pode ser, então, a partir da observação do que se dá fora do corpo, pode ser testemunhado por outros indivíduos, aquela mesma cena. Por exemplo, a Pam Reynolds, né, que em Houston ela fez uma cirurgia chamada Stent Still Surgery com o Robert Spetzler, né, que era para tratar aneurismas da artéria basilar, né? Então, o que ele fazia na época, né, antes de procedimentos endovasculares, é claro, se fazia circulação extracorpórea, então com hipotermia sistêmica importante, parada cardiocirculatória, né? E aí, então, sem atividade elétrica cerebral e de tronco encefálico, né, medido através do ponto existencial auditivo evocado de eletroencefalograma, era tratado o aneurisma e a pessoa ia trazida de novo. E essa pessoa, a Pan, por exemplo, ela relata a experiência, inclusive, de alguém tocando um órgão na sala, que era usada para experimentos de epilepsia, dizendo até com de lobo temporal, inclusive a composição que tinha sido tocada. Também a pessoa percebe o deslocamento através do túnel, né? Uma comunicação com a luz, a observação de cores, uma paisagem chamada pastoril ou celestial, para os autores, né? E esse encontro com parentes mortos, uma questão progressiva. E o mais intrigante é uma revisão panorâmica da vida, em que ela não parece estar no tempo linear, mas que tudo acontece ao mesmo tempo, porque a mente, uma vez liberta das amarras do cérebro físico, o espaço e o tempo já não importam para ela. Ela vive onde ela está, onde ela recria aquilo dentro do mundo mental. Então, isso, normalmente, é essa perspectiva daquilo que a gente fez, né? Se eu dei amor, eu sinto amor. Se eu suprimi o amor, né, eu sinto o contrário também. E isso é uma das coisas que mais faz as pessoas se modificarem dessa experiência. E ela é relatada, como eu falei, né, inclusive em escrituras rupestres. A experiência de quase morte ela é relatada. Aí, por exemplo, a Ascensão ao Império, né, esse do Hieronymus Bosch, né, que está exposto lá em Veneza. Ela mostra o túnel, a luz, né? Então essa experiência, por isso que a gente diz, a luz no final do túnel, né? A luz no final do túnel indica a esperança, né? Contanto que não seja um trem na tua direção. Né? Então, a luz ainda indica isso. Esse deslocamento através do túnel, o encontro com seres, então, de luz, né? E a presença de uma fronteira. Né? Então, como eu falei antes, né, povos indígenas americanos, celtas, né, os gregos, povos mesmo separados, por exemplo, maori neozelandeses, lá na Oceania, né, eles têm relatos que são universais e com os mesmos elementos. E várias pessoas, o Raymond Moody Jr., como eu citei antes, né, em 1973, ele lançou o livro esse, e até hoje, então, vários pesquisadores, eu vou mostrar, eu fiz uma pesquisa no PubMed ontem, ou anteontem, agora já não me lembro mais, em que o número de estudos cresceu, assim, extremamente nos últimos anos, porque no momento que a gente consegue se livrar desse preconceito que eu falei antes, a gente consegue estudar. Aí, então, alguns casos, o caso do Eben Alexander III, por exemplo, eu tenho um livro aqui, ó, A Prova do Céu, até está autografado pelo Eben aqui, ó, uma relíquia, né? Então, esse livro aqui, o Eben, neurocirurgião, Harvard, né? Ele também era da Duke University, né? Ele teve, após uma meningite grave, uma experiência de quase morte bastante interessante. É bem legal ler esse livro dele. Ele escreveu outros depois desse. E o estudo AWARE aqui, que eu vou falar depois um pouquinho mais, que é o Awareness During Resuscitation, né? Que é um estudo que foi lançado nas Nações Unidas, né? Para explorar a natureza da consciência a partir da experiência de quase morte e o que ela significa. É interessante que ela ocorre em qualquer idade, como eu falei, os casos na infância são muito emblemáticos, né? Por exemplo, essa aqui é um caso de um menino que relata a experiência, eu não sei se conseguem ver um mouse, eu acho que não. Mas então ele vai melhorando o desenho, mas a história é fidedigna. Podem ver no desenho de baixo ali a experiência fora do corpo, ele observando o corpo sobre a mesa ali. E outras experiências, por exemplo, essa menina relatando ali as pessoas tristes ali, ó, preocupadas, reanimando, né? E ela lá com um sorrisão, né? Porque para ela a experiência não era dolorosa, né? Seres de luz lá no mundo celestial, que ela considerou assim no seu relato infantil, né?
então, enquanto a reanimava. Descreve o desfibrilador, como é que é muito interessante, mesmo as crianças muito pequenas e que não tinham sido expostas ainda ao conceito de morte. Né? Aqui outra que escreve o encontro com a avó, que depois que ela não tinha reconhecido como tal, depois vendo assim, foi essa pessoa com um aspecto bem mais jovem, né? Mas que era aquela pessoa que me levou para um voo aí, um jardim. Então, assim, ó, e outra coisa, às vezes tu consegue, inclusive, testemunhar coisas à distância, né? Porque, como eu falei antes, os tempos e a distância e o tempo não importam muito. Então, você consegue, inclusive, estar presente em qualquer lugar onde esteja o pensamento. Então, existe uma experiência humana universal, existem estudos no Oriente também, na China, com 81 sobreviventes com terremoto, com 40% de QMs, né, que tem a mesma coisa em relação ao sexo, as características do nível educacional, ocupacional, sistema de crença, crer ou não em Deus, em fantasmas, espíritos, etc. Na Índia também, nos índios norte-americanos e assim sucessivamente. Né? Também em cegos, que não têm experiência visual, mesmo cegos de nascença, a IQM é visual. Nós, no espiritismo, sabemos, então, que a cegueira é do corpo físico, né? O espírito ele tem todos os sentidos, né? Porque os sentidos não dependem dos órgãos dos sentidos, eles são percebidos pelo perispírito, né? Então, mas dentro da ciência ortodoxa, né? É surpreendente isso, né? Porque nem os sonhos são assim. Mesmo quem perdeu a visão na infância, existe um documentário muito bacana que da BBC que tinha sido suprimido, inclusive, né? Porque foram acusados de fringe theories, né, que eram de algo pseudocientífico por aqueles preconceitos que eu falei antes, né, e a BBC é muito ligada, era pelo menos, a essas questões do cientificismo, né, em que cegos que tiveram EQM dão seu depoimento da experiência. Então, tem esse estudo então da Kenneth Ring e Sharon Cooper, né, sobre 21 casos de EQM cego que tem visão, EQM visual, né. Então, existem uma série de explicações segundo esse modelo fisicalista. Deixa eu ver que elas são. Paulo, quanto tempo eu posso ainda? Tem muita coisa. Daria fazer uns 3 seminários. Pode falar aí? Tá acordado ainda ou tá dormindo? Estou acordado aqui prestando atenção. Então tá. Toca a ficha aí, Emanuel. Vamos Tá, ver. Vamos ver. quando o pessoal cansar, tu me interrompe, tá? Então vamos lá. Nós não combinamos um tempo limite, então Tá. Toca a ficha naquilo que tu achar importante aí, fica à vontade. Tá, é que tudo eu acho importante. Eu gosto do assunto, né? Quando a gente gosta, a gente se empolga. Então, vamos lá. Então, existem algumas explicações, então, dentro desse modelo materialista, ou fisicalista, ou reducionista, né? Diz, por exemplo, que a isquemia retiniana, né, poderia ser responsável pela visão em túnel, com a luz, né? Mas se sabe, por exemplo, que uma síncope não dá isso, pode dar hipotímia, escotoma, cintilantes, etc., mas não a visão de túnel. Ela não é compatível com isso, né? Até porque áreas que são mais suscetíveis a isquemia, elas estão relacionadas à consciência, propriamente, do que a visão. Então, antes de ter uma visão de túnel, a pessoa perde a consciência, né? Então, a mesma coisa em relação à acidose, isso foi, principalmente do estudo holandês, em que foi medido em quem teve e quem não teve EQM, não houve qualquer diferença em relação a isso como gatilho, né? Epilepsia de lobo temporal foi pesquisada em vários estudos, no estudo holandês e outros, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, né, se der tempo, né? E outras hipóteses, como dano citotóxico glutamato dependente também, e relações com outros neurotransmissores, né, com as monaminas, né, e mesmo intrusões do sono, de movimentos oculares rápidos, né, do sono REM, né, mas que não tem o mesmo padrão encefalográfico, porque é ausente, né, no sono, a gente sabe, no sono paradoxal, existe atividade elétrica cerebral, obviamente, muito diferente do que nessa experiência sem atividade elétrica, né. Mesmo a hipótese psicológica e mesmo uma outra hipótese, inclusive a hipótese psicológica leva em consideração o seguinte, que a visão do túnel seria uma lembrança do nascimento, do canal do parto, que tu vê a luz do foco cirúrgico, né? Esquece que muita gente que teve EQM nasceu de cesariana, né? Então não tem túnel com luz, coisa nenhuma. Então, umas coisas bem fantasiosas, assim, para não caber, né? E tem um artigo que eu recomendo muito, que é sobre essas, que aborda então, por a fragilidade dessas explicações convencionais, não simplesmente para negá-las, mas tentar explicar de uma maneira mais convincente o fenômeno, né, que está publicado no Frontiers in Human Neuroscience, né, é um grupo italiano, né, é muito legal esse artigo, vale muito a pena ler. E existe, então, as refutações, elas praticamente elas se devem ao estudo holandês, né, porque é um estudo grande, com 300 e tantos pacientes,
que foi conduzido pelo Pim von Lommel, né? E ele é um estudo prospectivo que mostrou que não havia influência de medicações administradas, né? Uma coisa importante são os receptores de DMT, né? De metiltriptamina, que eles são ativados pelo ayahuasca, né? O santo daime, né? Que tem a ver com as experiências fora do corpo dentro desses rituais xamânicos, né? E que é uma das hipóteses aventadas para isso, embora não tenha nenhuma substância endógena que é descoberta até então dentro dos estudos de EQM que poderia servir como gatilho para isso. Mas enfim, é uma hipótese a ser considerada mesmo, né? E que também a duração da inconsciência não tem nada a ver. O que foi mostrado é que quanto mais profunda a experiência, maior a chance do indivíduo realmente morrer dentro de 30 dias. Tá? Então, a profundidade da... E outra coisa que é interessante é o seguinte, indivíduos com menos de 60 anos têm mais chance de ter lembrança. Provavelmente por quê? Por causa da integridade, então, do cérebro físico, né? O cérebro que consegue, então, resgatar melhor trazer essas memórias para o mundo físico. Né? Então, fatores psicológicos também, como o medo da morte, religião, o conhecimento ou não sobre a fenomenologia dos EQMs não interferem na ocorrência ou não do fenômeno. Né? Isso é bem interessante. Esse é o estudo holandês, então, do Lancet, 2001, né? Que é muito bacana, vale a pena ler também, eu trago aqui. Outros estudos, como o da Penny Sartori, foi o doutorado dela, né? Que ela comparou, então, o grupo com EQM e sem EQM, nesse estudo prospectivo. Né? Então, o que ela observou? Ela pediu que descrevesse as manobras de reanimação quando estava em experiência fora do corpo. Por quê? Porque uma das hipóteses é que era tudo fantasia, né? E o que ela viu? Que no grupo controle, que não tinha tido EQM e que descrevia de acordo com o que achava que era, erraram todos os procedimentos. Enquanto que não houve nenhuma só falha, mostrando, então, a realidade daquela experiência em todos que tiveram EQM. Foi muito bacana esse estudo dela, né? Tem um estudo de memórias, que é bem legal, que é esse aqui, que foi publicado na PLOS ONE, né? Em que foram 5 grupos, né, de pacientes com EQM, sem EQM, esse grupo, na verdade, de memórias. Né? Então, memórias reais, memórias da infância. E o que se... vou resumir assim, né? O que se viu a partir em quem teve e em quem não teve EQM, né? Isso era para ver se as memórias elas eram reais ou fictícias. Se percebeu que as memórias seriam mais do que reais ou ultra reais, porque elas têm uma precisão tão grande, um componente emocional tão profundo, né, que gabaritaram esses questionários aí que foram usados como ferramenta para medir isso, né? Os psiquiatras talvez conheçam, e os neurologistas, né, o MCQ, né, questionário que foi utilizado nesse estudo, e que é muito interessante que as memórias, então, da experiência de quase morte, elas contêm muito mais informações emocionais e autorreferenciais do que aqueles que não tiveram EPM, mesmo quando comparadas, então, com memórias fictícias da infância e reais da infância, né? Sugerindo, então, que realmente aquelas memórias são reais e não fantasiosas. Né? Para tentar, pelo menos como gerador de hipóteses, é muito interessante isso. Aí está o AWARE, né, da Resuscitation, né, que foi publicado, que é um consórcio internacional, o PI é o Sun Partner, né, mas pesquisadores do mundo inteiro, inclusive o Bruce Grayson está aí no grupo, né? Esse estudo foi aquele em que se colocou na UTI cartazes dinâmicos, na verdade, que só poderiam ser vistos do teto, né? Em que os pacientes tentariam relatar o que estavam, quando voltassem da IQM, imagina o número de pessoas que tem que encher a UTI desses cartazes para que alguns sobreviventes, sendo que apenas 12% desses sobreviventes vão conseguir enxergar. O interessante é que tem casos bem documentados de 140 sobreviventes, né, conseguiram, então, preencher esses questionários e tem o relato, alguns casos que foram emblemáticos, né, em que a pessoa relatam, então, não propriamente o quadro, né, esse é o Samparo, mas as situações, diálogos das equipes, várias coisas muito interessantes também, que vale a pena dar uma olhadinha também no AWARE, né, é um estudo muito bacana. Isso me fez ler vários livros sobre o assunto, né? Eu não estou com o livro do Sampari aqui, mas do Chris Carter, acabei descobrindo livros interessantes. Do radioterapeuta, esse aqui é o Jeremy Long, e que criou um site muito legal em que as pessoas relatam a experiência. Tem milhares de experiências relatadas aí. A página da Horizon Research Foundation, sempre atualizada, e vários estudos em relação ao EQM, então, questionando, então, o modelo, ou colocando, né, os dois modelos, modelo dualista e não dualista, né,
o modelo monista espiritualista e o modelo monista idealista, né? Então, o Sampagna publicou outras coisas também sobre se esses relatos poderiam ser uma chave para a descoberta da real natureza da consciência, né? E outros artigos, por exemplo, outros também na Frontiers in Human Neuroscience, né? Na fronteira lá do conhecimento, sobre a realidade da experiência de Eisenhower, da memória da experiência de Eisenhower, com estudos, então, de integridade eletrofisiológica e de memória, né? E assim sucessivamente, né? Então, aquilo que eu estava falando antes sobre as explicações científicas convencionais, né? Por que elas são refutáveis, né? Essas, pelo menos, que a gente tem até então, né? Porque na parada cardiorrespiratória, por exemplo, tem um dano cerebral agudo, súbito e intenso, com ausência de atividade elétrica cortical, meio troncoencefálico, como o caso da Penny Reynolds, que eu relatei antes, né? Que foi operada pelo Robert Spetzler, e muitos outros. Esse é um dos casos, né? E sem tempo para ocorrer, então, essa visão intúria que eu falei antes, né? Então, o síncope com hipotensão não está associado a isso, né? Então, endorfinas, em relação a... Primeiro, porque não houve diferença em quem teve EQM e não teve em relação ao uso de opiáceos, né? E as endorfinas, elas são alucinógenos fracos, você sabe isso, né? Então, muitos já usaram em cirurgia, em pós-operatório, e não tem esse tipo de padrão bem sistematizado, divisão em túnel, uma luz no final, comunicação com a luz, encontro com parentes mortos, revisão panorâmica da vida. Todos os elementos da síndrome, eles não estão presentes porque o cara usou uma morfina, ou uma hiperidina, ou fentanil, né? Então, e podem ajudar a evocar certas experiências, mas não são responsáveis pela fenomenologia da EQM, de jeito nenhum, né? Então, de jeito nenhum, até porque tem evidência clínica e epidemiológica que não é, né? De estudos prospectivos, inclusive de 8 anos de seguimento. Então, o desequilíbrio desses neurotransmissores também, né? Subprodutos da liberação desses, né? Que poderiam atuar nesses sítios para as drogas psicadélicas atuam, né? DMT, né? Por exemplo, também poderia explicar, mas há diferença no conteúdo alucinatório, né, presente. Lesões cerebrais também, com superativação de neurotransmissores também, e efeitos adversos da farmacoterapia com opioides, né. Eles são conhecidos em anestesiologia, eles diferem das EQMs, né. Então, se usam essas drogas em anestesia e a experiência é diferente, né. Então, tem 2 estudos que, na verdade, eles tentam associar com focos epiléticos temporais, mas tem erros metodológicos bem importantes, né. Um deles, né, o problema era o grupo controle, né, o controle sem história de doença ou trauma. Então, como é que pode ser um grupo controle, né? Porque o princípio científico é de isolamento da variável independente, né, pessoal? Então, os 2 grupos deveriam ter exatamente igual e só diferir, né, os casos e controles em termos de dano cerebral focal, né? O desfecho do estudo, então, o fator estudo é isso. O desfecho é que teria que ser a presença ou não de QM. Então, são estudos em que permitem o viés de confusão, né, na interpretação dos achados, né? Então, é uma hipótese que deveria ser estudada dentro do modelo ideal, estudo ideal, né? A mesma coisa que a intrusão do sono REM, como eu disse, não tem nada a ver com isso, né? Interessante a hipóxia. Isso é porque falta oxigênio. Hipóxia dá tudo, menos sensação de prazer, né? Falta de ar, dá desespero. Essa sensação de bem-estar, de prazer, de amor incondicional, hipóxia não dá nada disso, né? E muito menos pensamento lúcido e bem estruturado e registro de memória. Fica confuso quando está em hipóxia, né? Então, o dióxido de carbono ele pode até servir a retenção de CO2 como gatilho para isso. Mas a hipóxia, como explicar a fenomenologia da EQM, não. Hipóxia é da confusão mental, né? Então, às vezes, houve a explicação. Uma vez convidaram um neurocientista que não estava habituado para falar sobre EQM, mas ele não tinha nem estudado o assunto, e falou sobre hipóxia e tal. Não dá para engolir essa história aí, né? Em relação à hipóxia. Interpretações neurobiológicas, que nem eu falei antes, né, que ela também foi excluída basicamente pelo estudo holandês, né, porque as EQMs têm sido relatadas mesmo sem nenhuma lesão cerebral, né. Então, não tem nenhuma lesão e mesmo assim tem as EQMs, né. Tem aquelas fear of death experience, né, que pode acontecer em ameaça à vida, por exemplo, alpinista, que tem a nítida sensação que vai realmente, que não tem solução e que acaba escapando, né. Pode ter a mesma revisão panorâmica da vida, saída do corpo, observação da mesma fenomenologia. Então, não necessariamente tem parada, né? E também tem, como eu falei, então, basicamente vem desse estudo, como eu falei antes aí, aqui sobre isso que eu acabei de falar. Além dessas questões que eu falei em relação à mente e o cérebro, existem outras coisas que também colocam em xeque esse modelo do cérebro produtor.
com a plasticidade neuronal, né? Então, a mente moldando conexões cerebrais. Eu trouxe um outro artigo também, que não foi na Contigo, nem na Isto É, nem na Veja, né? Que saiu no Lancet também, em fevereiro de 2002, Half a Brain, né? Sobre esse caso, por exemplo, né, em síndrome de Rasmussen, né? Uma menina que aos 3 anos tinha uma epilepsia intratável aí, acabou fazendo a hemisterectomia, cortou ali o nível do corpo caloso, como a gente observa, né? E obviamente, se alertou a família, que se ela sobrevivesse, e ela perdeu aí a área de Wernicke, Broca, daquelas teorias localizacionistas do cérebro, né? Ficaria com afasia de expressão, de compreensão, seria hemiplégica, né? No lado oposto, por causa da decussação piramidal e etc. Todos esses efeitos que a gente sabe, então, que são ligados a essa questão, não o cérebro nessa visão mais oceânica do cérebro, ou quântica, né? Como um aparelho computador quântico aí. Mas não, pasmem que essa menina não só aprendeu 2 idiomas, não tinha qualquer afasia, e os mecanismos foram atribuídos à plasticidade neuronal, né? Em que ela recrutou, a mente é capaz de recrutar outras células. Isso se dá no efeito placebo, no efeito nocebo, na terapia cognitiva, no efeito psi, né? Na mediunidade, né? E assim sucessivamente, que não podem ser explicados. Então, urgentemente, por isso, o manifesto, a gente precisa de um outro modelo para tentar compreender isso. E não só isso, o papel da consciência ele foi introduzido explicitamente a partir, então, sobre o que se colocou em xeque o modelo de matéria, né? Propondo, então, a dualidade, partícula-onda, a matéria se comportando, ora, no chamado princípio da não complementaridade, né? Ou se comporta como onda ou como partícula, mas não como as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, com as múltiplas possibilidades, e o colapso dessa onda é dado a partir da observação do ser consciente. O que existe é isso, o ser consciente é que cria a realidade, são co-criadores da realidade. Isso a partir, então, de 1920, 1930. E se a gente lê a codificação espírita, isso está no Livro dos Espíritos, 1847, dentro da Revelação, que foi a primeira publicação, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Uma coisa que veio muito depois, através dos experimentos de Max Planck, Schrödinger e outros pesquisadores, né, que se debruçaram nesse assunto mesmo, né? Então, mais ainda, então, além de ter introduzido esse conceito de consciência nisso, né, os experimentos atuais eles suportam essa interpretação que a consciência é realmente, porque se dizia a mente não move matéria, né? E não é o que parece hoje. Hoje existem experimentos que mostram sim, o pensamento é capaz de alterar a matéria, alterar conexões neuronais excessivamente. Essa é a pesquisa que eu disse que eu fiz para vocês. Eu coloquei ali no gráfico no PubMed ali, ó, de 1984 para adiante, sobre Near Death Experience, e o gráfico está subindo em termos de experimentos ali, né? Cada vez mais estudos sendo realizados sobre o assunto, né? Esse aqui é bem interessante, esse artigo do Pim Van Lommel também, cada ano na Academia Africana de Ciências, né? Sobre então a experiência do self como real e não como uma ilusão, né? Então, que ele tem um livro muito legal, o Pim Van Lommel, que chama, que tem em holandês e inglês, que é o Conscience Beyond Life, se não me engano. Ele é maravilhoso, o livro, vale muito a pena ler. Né? Aqui eu peguei esse artigo bem recente, 2018, na PLOS ONE também, sobre mortalidade virtual. Foi feito um estudo com realidade virtual, com os mesmos elementos da EQM, e sobre modificação de atitudes de vida, baseado nisso aí que tem trazido. Então, estudos psicológicos têm demonstrado que a atividade consciente pode influenciar então, o comportamento, que emoções, pensamentos influenciam sistemas psicológicos, em psiconeuroimunobiologia, né? Que a terapia cognitiva, efeito placebo, psicoterapia, meditação, altera a atividade cerebral, então a mente atuando sobre a matéria cerebral, e os fenômenos que se demonstram que a mente pode influenciar, sim, a qualquer, independente da distância, né? No aspecto não local, que nos lembra bem esse estudo quântico em relação ao funcionamento mental, né? Mostrando um emaranhamento entre todas as numa única mente, né? Que é bastante, sem qualquer ligação energética perceptível, né? Então, mesmo em gaiola de Faraday, em que há isolamento de qualquer campo eletromagnético, a mente parece se comunicar com outras, né? E existem experimentos bem documentados em relação a isso, né? E que, então, acho que a gente já pode se encaminhar para o encerramento, né? Na EQM, então, o que eu quero destacar? Que existe uma atividade de consciência, com pensamento lúcido, bem estruturado e formação de memória. E a memória, aliás, que a gente revive nas experiências reencarnatórias, o cérebro foi destruído, né? Então, como é que a gente tem que aquele pensamento que está lá no inconsciente, né? Muitas vezes oculto, né? Através daquilo que a gente não quer ver em nós, né? Na sombra lá, né? E os outros arquétipos lá do consciente coletivo, né, Anaí?
o Jung nos ensina tanto em relação a isso na psicologia analítica, né? Que a gente é muito mais do que isso. O espírito imortal, então, é muito mais do que a experiência atual, né? Porque a experiência atual, espaço-temporal, ela, quando está de acordo com aquele planejamento reencarnatório, então, é que a gente faz crescer, então, desse caminho, dessa jornada épica aí, em direção ao Deus interior, né? Deus que existe em nós, né? Então, os experimentos altamente acurados em médios em transe, né? O Júlio Pérez publicou na pós-one ali, né? Então, também que isso é impossível diante de outro modelo, e assim sucessivamente, que não cabe dentro do modelo. Então, neuroplasticidade, feito tudo isso que eu falei, experiências no fim da vida. Meu pai teve dessa quando desencarnou, encontrou os problemas. Meu pai era cardiologista, tinha sido ateu, se tornou espírita, passou por várias coisas, era um cara que estava bem consciente no final da vida, e ele disse, olha, eu estou vendo as suas tias mortas aqui, mas eu sei quem está vivo e quem não está, ele me disse, está tudo bem, e aqui estão, ao mesmo tempo, vou te passar a senha do banco, porque eu sei que amanhã eu vou. E ele tinha tido aquela melhora da morte, ele foi para casa, disse, o pai não está assim há 10 anos, e organizou todo o seguro de vida da minha mãe, tudo para deixar os passos tudo organizado, e daí no outro dia ele faleceu, né? Então é muito interessante essa experiência no fim da vida. O Van Lommel, aliás, o Fenwick, tem um livro chamado The Art of Dying, né? sobre estudos em hospices britânicos, né? Sobre experiências e hoje em cuidados com a melhora dos cuidados paliativos aí, cada vez mais a interface espiritual tem se mostrado extremamente relevante, né? Nesse fechamento do ciclo vital aí, né? Então, e assim, meditação também, cada vez mais em voga, várias técnicas. Então, parece que o materialismo é o rei nu, em que às vezes a gente fica envergonhado por não estudar, às vezes a gente diz, então, para não mostrar a ignorância, a gente diz simplesmente que não, é o materialismo, é isso tudo mais, né? E é preciso, às vezes, uma certa inocência para dizer, não, mas o rei está nu, né? Então, porque ele pega através do orgulho, da empáfia, né? Então, de a gente se achar detentor já do conhecimento. E eu trago aqui uma poesia publicada, então, por Augusto dos Anjos, através da mediunidade de Francisco Xavier, muito antes da internet, né? Em Parnaso da Além Túmulo, a primeira publicação, isso eu apresentei no Kremer, legal isso aí, né? Que foi publicado em 1937, se não me engano, eu não estou enxergando aqui no base, e que nos diz o seguinte, olha só, olha que bacana isso, chama a subconsciência. Assim, a inconsciência prodigiosa, que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas, né? Sobre a pluralidade das existências, sobre a memória extracerebral, né? Sobre o ser a consciência extrafísica e assim sucessivamente. Mas a gente sabe, né? Então, Tomás Aquino nos diz que para quem tem fé, nenhuma prova é necessária, para quem não tem, nenhuma basta, né? Então, eu queria encerrar aqui deixando a mensagem do Platão, né? Que facilmente a gente pode perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando a gente tem medo da luz, né? Medo do conhecimento, porque ela pode abalar aquele nosso sistema de crenças, né? Acho que é isso aí. Muito obrigado, então, pela atenção. Desculpe eu ter me estendido tanto no tempo. Vou parar, vou interromper o compartilhamento aqui. Vamos lá. Emanuel, muito obrigado. Nós é que agradecemos essa belíssima aula, né? Dá uma vontade de estudar cada detalhe aí do que tu trazes, né? E que memória, hein? Como tu grava detalhes, Emanuel. Nem que eu lesse 10 vezes o mesmo. Eu gravava Na os verdade, não é que eu detalhezinhos. grave, né? É que a antena é psíquica, né? Então, toda vez que a gente acaba se preparando para um assunto, a gente fica suscetível a captar essas ondas Sem dúvida. E tem mentais o que a gente... aspecto emocional também, né? Porque a gente vê que claro. tu ama esse tema e quando tem amor tem tudo, né?